Olá, eu sou o José Antônio Conte. A partir de agora estou no ar aqui no seu canal legislativo com mais uma Assembleia Entrevista. Vamos conversar hoje com o Gelson Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de Porto Alegre. Passou euforia, né? Isso que se tinha obra da construção civil em toda parte. Ainda se tem obras, mas foram obras contratadas antes. Como é que está o setor? A crise chegou a este segmento muito importante da economia? Olha, a crise como um todo, o que a gente pode dizer aqui em Porto Alegre, nem tanto. Hoje, até ouvindo a entrevista, lendo a entrevista do presidente do Sinduscom, que o maior problema em Porto Alegre não é a questão da crise, e sim a liberação dos projetos, que leva muito tempo aqui em Porto Alegre para que um projeto seja liberado. Então, acho que a gente tem que buscar esse entendimento entre a liberação dos projetos para que isso gere mais emprego. A questão da crise também, ela vai ser sentida muito mais nos outros estados do que nos estados do Sul. Porque a construção civil ela é feita muito em cima de água e que é um problema que nós não temos aqui, um problema hídrico. Aqui nós temos água bastante, entendeu? Então, muitas construtoras virão para Porto Alegre, basta ver a construtora MRV, a Rossi, são construtoras nacionais que estão apostando muito em Porto Alegre, muito no Rio Grande do Sul, porque existe um vasto campo para ser explorado aqui e com isso o custo da obra aqui no estado do Rio Grande do Sul é menor do que se for construir em São Paulo, por exemplo, que tem um problema hídrico, se for construído no Rio de Janeiro ou em Brasília, que são locais que estão com problemas hídricos e que já não é o que acontece aqui em Porto Alegre. A gente quase não fala sobre isso, né? Falta de água atrapalha a construção civil, mas é um problema seríssimo, né? E felizmente para nós não é, para o estado do Rio Grande do Sul, não é este o grande problema, né? Então, se fala pouco porque as pessoas não perceberam que na crise se busca baratear o custo, se busca procurar construir aonde o custo é menor. E o custo menor hoje é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se bem que nós temos um dos metros quadrados mais caros do país, né? É uma contradição, não sua, mas do setor. Não, eu acho que essa contradição não é só do setor. O problema do empresariado brasileiro, ele é muito ganancioso. Vamos ver aqui agora a questão, há pouco tempo atrás, do extintor A, B e C. Quando esse extintor não estava sendo necessário, que não era obrigatório, o extintor custava R$50. Quando foi o limite, o extintor passou para R$150. O que é isso? E agora que já não está vendendo mais tanto, já caiu também, né? Já caiu, já baixou o valor. As pessoas falam em crise, hoje se fala na redução de salário, redução de hora, né, que as empresas estão com deficiência. Mas olha só, as empresas elas estão deixando de lucrar o que elas lucravam antes. Vamos dar um exemplo. A empresa lucrava 1 milhão, ela vai lucrar 500 mil. Ah, mas aí ela está em crise. Mas como crise? Crise só quem sente e sofre é o trabalhador. Digamos que vamos reduzir aí a carga horária e o salário. Se tu reduz 30% da carga horária e com isso 30% do salário, a conta de luz não reduz, a conta de água não reduz, a tua comida não reduz, os impostos não reduz, a passagem não reduz, só reduz o teu salário. Então, se tudo reduzisse na proporcionalidade igual, aí tudo bem. Mas não, sempre na crise o trabalhador que vai perder. Estamos falando, primeiro começou com esse projeto com o setor do automobilístico. Mas hoje parece que a construção civil também quer entrar neste embalo, de que está em crise, porque tal, mas não é verdade. Presidente, interessante essa história da crise do setor automobilístico, que reduziu vendas, mas ninguém baixou o preço do automóvel que está vendendo lá, né? Caiu 50%. O preço dos automóveis é o mesmo, né? Aliás, por falar em preço de automóveis, os automóveis mais caros do mundo são aqui. A Volkswagen brasileira é ela que paga a Volkswagen mundial, porque os automóveis mais caros são daqui do Brasil. Por que aqui? Porque os impostos são altos. Não, para aí, tem outros países que os impostos também são altos.
Por que que o carro aqui é mais caro? Por que que tudo aqui é mais caro? E quando nós falamos da crise automobilística, não pensaram também na viabilização da questão pública. Porque hoje tu tem uma dificuldade na mobilidade de ir e vir, porque encheram de carros e não prepararam as estradas, não prepararam o caminho para que tivesse esse montão de automóveis aí. Então, ou seja, as pessoas estão jogando sem planejamento. Então o que tem que haver no país é mais planejamento para que as coisas aconteçam. E aí tem que haver uma grande mudança, né? Uma mudança nacional, essa coisa toda e tal. Não estamos nos referindo aqui a este ou aquele presidente, mas mudança do ponto de vista de execução. A história, por exemplo, dos tributos, que continuam em 40%. Quer dizer, ninguém baixou o tributo, né? Pelo contrário, vem aí um novo aumento local, né? Nós estamos falando de uma questão que eu discuto muito, que é a questão de projeto. Cada governo tem o seu projeto de governo, de partido. Ninguém hoje no Brasil tem um projeto de país, um projeto de crescimento do país. É como aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo. Entra um, sai o outro, para a obra do fulano, começa a obra do Beltrano, ninguém termina o que se começa, ou ninguém começa novo porque o outro vai deixar. Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas. E o que está faltando no Brasil é pensar nas pessoas. A questão da mobilidade urbana é pensar nas pessoas. A gente tem viajado pelo mundo afora e vê o que é a valorização das pessoas para as pessoas. E no Brasil não é isso. Temos que investir muito em educação, mas olha o que é a nossa educação hoje aqui. Aliás, em 1975 havia um ministro da educação chamado Jarbas Passarinho que disse que o povo brasileiro não precisava mais do que a 5ª série primária. Então estamos onde estamos. Pois é, isso é complicado, né? Mas é que daqui a pouco se termina jogando tudo em cima da educação. Não é bem assim, claro. A educação vai mudar nos próximos 20 anos, desde que se comece a mudar agora. Como é que o senhor sente esse momento? Eu acho que 80% é a educação. Nenhum país no mundo cresceu ou se desenvolveu sem antes investir na educação. Porque a educação faz com que o povo seja qualificado, com que haja mais qualificação. E hoje o mundo discute também não só uma educação simples. O Brasil precisa muito investir, o que houve ontem, que não tem hoje, que era a qualificação técnica. Tem que investir muito em escolas técnicas, hoje tu vai procurar, tu não tem. O que tu tem em escolas técnicas são privadas. Tu não tem mais escolas técnicas públicas. Pois é, um trabalhador da construção civil, quando ele entra para essa categoria, ele tem algum treinamento? Não, hoje não tem. Mas a construção civil, ela tem um problema. A construção civil, ela ficou estagnada durante 27 anos. Ficou estagnada, não havia emprego, não havia projeto, não havia nada. Em 2008, a construção civil, ela deu um boom. E aí o que mais se falava era que os trabalhadores da construção civil não tinham qualificação. E eu me perguntava, mas como que o trabalhador da construção civil não tem qualificação se ele constrói pontes, aeroportos, grandes prédios, grandes condomínios, estradas? Como que essa gente fizeram a Copa do Mundo, né? Fizeram os estádios? Como que esse povo não tem qualificação? Como esse trabalhador não tem qualificação? O que é qualificação do trabalhador da construção civil? Aí é o que eu digo, as pessoas falam em qualificação, mas por que não pensaram isso antes? Se a construção civil estava estagnada, quem é que pensa o país? Quem é que planeja o país? Quem é que pensa que o país vai crescer? Era óbvio que mais cedo ou mais tarde o Brasil iria crescer. Só que nem governo e nem empresários apostaram nisso, não qualificaram as pessoas, não valorizaram as pessoas para que elas pudessem se qualificar. Mas daí o empresariado e o governo falam em qualificação. Mas qual é a oportunidade que tem o trabalhador de se qualificar? Para quem que o trabalhador, digamos, da construção civil vai se qualificar? Ele vai se qualificar para fazer melhores condomínios, melhores prédios, não é isso? Mas cadê a contrapartida para que isso aconteça? Como é que o trabalhador vai se qualificar se ele tem que trabalhar durante o dia inteiro, e não é fácil trabalhar na construção civil, e à noite ele tem que ir para a sala de aula ou fazer um curso de formação? Não tem nenhum curso na obra. Não tem. Então, o que eu tenho dito para os empresários? Acho que tem que haver uma contrapartida. Vocês querem um trabalhador qualificado? Porque esse trabalhador qualificado é melhor para a própria empresa.
então que deem uma contrapartida para esse trabalhador. Presidente Gelson Santana, as construções estão ficando cada vez piores. A gente sabe que não é por causa do trabalhador. O trabalhador faz o que está no papel ali, né? O que ele tem que fazer em si. Mas a gente vê projetos com menor durabilidade, a entrega de obras é uma entrega geralmente com problemas, geralmente ela demora, a terceirização de trabalhadores também por determinação da empresa. Como é que é isso tudo? Quem sofre com isso é quem é os compradores também, né? Sim. Só quem ganha que é o empresário. Porque a gente olha e vê muitas, que você mesmo está falando, que são construções hoje precárias. Mas o culpado não é. Se eu pegar um material de segunda ou terceira linha, eu vou fazer com esse material de segunda ou terceira linha. Mas daí é fácil culpar o trabalhador. É fácil culpar o trabalhador porque ele, o trabalhador meu não é qualificado. Mas vamos olhar a qualidade do material que está sendo empregado por esse trabalhador. O que estão dando para esse trabalhador fazer? Então é mais fácil jogar a culpa nos outros, né, do que realmente fazer algo que venha de importante, em favor ao trabalhador. Porque se baratear o custo, alguém está ganhando. Barateia para alguém e alguém está ganhando em cima desse material. O trabalhador sabe quando a obra é de primeira? Sabe, ele sabe identificar o bom material e ele sabe identificar o material ruim. Isso não tenha nem dúvida. Nas construções se usa cada vez menos tijolos, tijolos mais finos, paredes mais... Não tem mais... o barulho é constante, a gente ouve de cima, de baixo, do lado. Mas isso é uma falta de fiscalização, é uma falta de... Também porque a gente está lidando com... Infelizmente, que a gente cobra muito é de alguns empresários que só querem ter lucros. Eles não querem dividir um pouco dos seus lucros, e aí dividir um pouco do lucro é melhorar a qualidade da obra, é melhorar para os trabalhadores, é construir algo que realmente respeite as pessoas. Quantos trabalhadores da construção civil tem hoje em Porto Alegre? Em Porto Alegre hoje deve ter em torno de 50 mil. No Rio Grande do Sul, aproximadamente o quê? Hoje no Rio Grande do Sul deve ter cerca de 150 a 200 mil trabalhadores na construção civil. Ainda é um dos setores que mais empregam, né? E aliás, ele sempre foi um dos setores que empregava mais, né? E é uma mão de obra barata, né? É um emprego barato. Não é um emprego como o emprego da metalurgia, que é caro para tu gerar um emprego na metalurgia. E a construção civil, ela é barata. Né? O que tem que acontecer é que alguns empresários têm que entenderem que tem que qualificar as pessoas, que o maior patrimônio que eles têm não é o cimento, não é a argamassa, não é o tijolo, e sim o trabalhador. Hoje nós temos com problemas de terceirização, que você mesmo falou, e de precarização. Né? Hoje eu tenho empresas que constroem prédios aí de 5 milhões e não querem pagar o trabalhador, porque o trabalhador era do empreiteiro. A gente teve que fazer uma denúncia nas esquinas para mostrar aí. Tem empresas aqui no Jardim Europa que um apartamento na parte de baixo é 5 milhões, o outro é 10 milhões de reais. E aí? E o trabalhador precarizado, o trabalhador não recebe salário, a obra tem problema. E na hora do habite, na hora da entrega do apartamento, da entrega da obra, tem problemas aqui, pois essa empresa terceirizada. Quer dizer, as desculpas, a gente vê, quem comprou recentemente um imóvel sabe disso, né? Sim. Esses problemas são cada vez maiores. Né? São porque as empresas elas não estão, alguns maus empresários não estão preocupados com isso. Para eles o importante é o lucro que eles vão ter. O senhor mencionou algumas empresas que vieram de São Paulo, por exemplo, mas tem gente que está voltando também, não é? Não estão só chegando, né? É porque, em razão da demora da liberação dos projetos, então as empresas estão... Essa demora já foi denunciada várias vezes na Prefeitura de Porto Alegre, né? Obras de Porto Alegre, não significa que não... A gente vê nesses municípios aí fora, tem obra nova toda hora, mas quando... O impressionante ver no jornal os anúncios de condomínios e tal, são em Canoas, não são em Porto Alegre. A gente nunca tinha visto isso, né? Exatamente. Não há obras novas praticamente, não? Não. Estamos com dificuldade. Hoje eu acho que a empresa que mais está lançando empreendimentos hoje aí é a MRV, até porque é Minha Casa Minha Vida, né? Então, mais grandes obras assim, a gente está esperando que aconteça. Esperamos que do próximo ano a coisa melhore aí. Pois é, esse Minha Casa Minha Vida, como é que está afinal? Tem crise ou não tem crise nesse programa? Como é que a gente pode dizer? A crise existe, né, neste programa,
não é uma crise que abale toda uma estrutura, né? É uma crise que está aí porque a presidente ainda não entendeu como é que ela pode fazer as coisas. O que aconteceu? Ela liberou demais e agora tem que segurar e não querem dizer que vai ser prejudicado Minha Casa Minha Vida, ou isso ou aquilo. Mas aqui impactou um pouco, né? Mas não, quando a gente fala em crise é porque aí o setor todo está em crise. Então tem uma parcela do setor que está com problemas, né? Mas a crise eu ainda não posso garantir que tenha. Esse problema está chegando ao trabalhador ou não? Em parte, sim. A crise do Estado, por exemplo, Estado, Rio Grande do Sul, governo do Estado, salários atrasados, essa coisa, isso se reflete de algum modo no trabalhador ou não? Não, no trabalhador da construção civil nem tanto, né? Porque, talvez só pela falta de confiança, né? O maior problema dos trabalhadores da construção civil no Brasil chama-se Operação Lava Jato. Essa sim, essa parou com grandes obras, parou com grandes construções, parou com grandes empreendimentos. Então essa sim, essa atingiu, né? A gente não pode fechar os olhos para algo que está aí latente, né? E vai vir mais aí, além da Operação Lava Jato, a gente sabe que vai vir mais coisas pela frente aí. O que a gente espera é que haja uma apuração exemplar com a punição dos culpados, né? O senhor acredita nisso? Eu acredito nesse juiz que está, porque nós estamos em primeira instância. O problema é quando subir para outras instâncias superiores, que aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Basta ver que o ex-ministro Joaquim Barbosa teve que se afastar e tal, falavam do mensalão. O mensalão não é nada perto do que está acontecendo e muitos que estavam no mensalão estão soltos. Aliás, daí agora José Dirceu novamente, entendeu?